30 ao 47. O título que eu dei a essa pregação é Testemunhos Incontestáveis. E testemunhos incontestáveis a respeito, é claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou ler na nova versão transformadora, que está projetada ali. Se eu testemunhar, perdão, irmãos, versículo 30. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz ao meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Versículo 45. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para conhecermos mais de Ti, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra. Eu lhe peço que o Senhor fale através de mim e apesar de mim, Pai, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, aqui essa passagem, essa mensagem é claramente sobre testemunho. E quem testemunha coloca seu caráter em jogo. Porque, afinal de contas, se você está falando uma coisa que você acha certo, e se for errado, você vai ser visto com maus olhos, né? As pessoas podem estar achando que você é um mentiroso. Então, quando você fala algo sobre alguém, você coloca ali o seu caráter. E aí, aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê que tem uma tensão muito clara entre quem os fariseus dizem que Jesus é e quem as testemunhas de Jesus, que a gente vai conversar sobre, dizem quem ele é. As testemunhas de Jesus nesse texto são principalmente três: João Batista, as Escrituras e Deus, o nosso Pai. E na época de Jesus, se você falasse algo sobre alguém, mas você não pudesse confirmar com pelo menos duas testemunhas, você corria o sério risco de não apenas não ser levado a sério, mas até de ser condenado por isso. E aí, esses fariseus, esses homens que estão conversando com Jesus, eles começaram a ouvir testemunhas sobre um homem lá da Galileia, um homem que estava na periferia do Império Romano, e esse homem eles ouviram que fazia milagres. Esse homem eles ouviram que curava pessoas, que expulsava demônios, e chamou a atenção desses homens, desses fariseus,
esse fato. E aí eles pensavam, será que esse cara é o Messias que a gente espera? Será que esse homem é o libertador de Israel? Mas aí tinha um problema. Esse homem, Jesus, ele fazia essas coisas, essas curas, esses milagres, com mais frequência do que eles admitiam. Porque Jesus fazia esses milagres, inclusive no sábado, que era o dia do descanso, em que esses fariseus não admitiam que fizesse trabalho algum. E se alguém trabalhasse, estava descumprindo a lei. Estava descumprindo a lei de Deus, então atrasaria o Messias de chegar. Então, como esse homem pode ser o Messias se ele está atrasando a vinda desse libertador de Israel? Então, a gente entende que esses fariseus, eles amavam mais a religião, eles amavam mais o cumprimento da lei pelos seus próprios esforços do que a graça de Deus, do que a clara manifestação da graça de Deus na vida de Jesus, que inclusive foi predita pelos profetas, que eles creem, e pelo próprio Moisés. Mas nós aqui, nós cremos que o testemunho sobre Jesus é incontestável, porque ele é testemunhado por João. João Batista, que foi o profeta que no deserto apontou para Jesus, apontou diretamente para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus. É como se ele estivesse falando: vejam, esse é o Messias prometido, aqueles que você espera o tempo todo, aqueles que vocês esperavam, que vocês oram por isso, aqueles que todos os profetas antes de mim falaram, ele chegou. João aqui é a única testemunha humana que Jesus cita. E ele vai citar isso por misericórdia, misericórdia daqueles fariseus, misericórdia daqueles homens que o cercavam. Porque um testemunho humano de uma pessoa é mais fácil de ser compreendido que testemunhos celestiais. Então, provando da sua humanidade, João Batista, ele teve dúvidas. Um dia que ele estava preso, os discípulos dele vieram visitá-lo e ele falou assim para os discípulos: vão lá até Jesus e perguntem: é você mesmo que nós estamos esperando ou nós devemos esperar outro? E a questão das dúvidas, assim como João Batista teve dúvidas de que o testemunho de Jesus era que ele era de fato o Messias, nós temos muitas dúvidas. O nosso coração, ele é como um jardim fértil, é como um solo fértil que a gente rega. Quando a gente rega as nossas próprias vontades nesse jardim, essas vontades crescem e se tornam como ervas daninhas, de dúvida, de medo, de desconfiança nesse Jesus que nós somos convidados a testemunhar. Então, o testemunho de João não era suficiente, porque os judeus, que como a gente leu aqui, chegaram a se alegrar com João por um tempo, mas se desapontaram, porque João falou: não, eu não sou o Messias. Então a alegria deles se perdeu. A alegria desses homens que estavam em João, e quando eles perceberam que João não era o Messias, se perdeu. Então, o testemunho que João dá sobre Jesus, ele não é suficiente, não foi suficiente. Mas nós vemos que o testemunho de Jesus, sobre Jesus, é incontestável. O segundo ponto é porque é testemunhado pelas Escrituras. E aí agora vamos lá em Gênesis, nós temos o relato da criação do mundo, o relato da criação dos seres humanos. Então, esse mundo que foi criado originalmente bom, sendo Deus falando o tempo todo, viu Deus que isso era bom, viu Deus que isso era muito bom. Então, esse mundo que foi corrompido pelo pecado do homem, e com isso a nossa própria relação com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo foi distorcida. Então, esse primeiro pecado que resultou em condenação para a serpente, para o homem, para a mulher, esse primeiro pecado que nos afastou de Deus, Deus não deixa apenas condenação, Ele nos traz esperança. Esperança ao dizer que da descendência da mulher ia vir um ser humano, um homem, que ia pisar na cabeça da serpente e ia derrotar todo o mal. Então,
Mais adiante no livro, na Bíblia, a gente vê que Moisés, lá em Êxodo, a gente vai ver que Moisés, que é o grande libertador do povo de Israel, o homem que Deus usa para escrever 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, ele também testemunha um libertador maior do que ele próprio. E aí, voltando para o texto de João que a gente está lendo, assim como Adão e Eva eram imediatistas, eles achavam que esse descendente que Deus prometeu seria o próximo filho deles, seria Caim. Então eles esperavam testemunhar que Caim ia ser aquele homem que ia libertar eles e iria fazer com que eles voltassem para o Éden. Só que ao invés disso, eles testemunharam o primeiro assassinato. Eles testemunharam o seu filho matando o seu irmão. O que acontece é que, daí em diante, há uma crescente de maldade. E aí, muitos anos depois, Deus tem um encontro com um outro homem, chamado Abraão, que também testemunha uma promessa feita por Deus. Nós conhecemos Abraão por ser o pai da fé, por ser aquele patriarca do povo de Israel, que gerou todo o povo de Israel. Ele foi o primeiro que teve essa aliança com Deus. Então, acontece que esse povo que começou com Abraão, que é o povo de Israel, eles tiveram líderes como os juízes, como os reis, que Saul, Davi, Salomão, e todos esses líderes, eles testemunharam também uma coisa. Testemunharam que mesmo muitas vezes sendo escolhidos por Deus, como Davi foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido por Deus, eles perceberam que eles testemunharam sua própria fraqueza. Eles, querendo ser grande, viram que eram fracos. Então, eles não conseguiram alcançar esse padrão da glória de Deus, não conseguiram alcançar a lei de Deus. E a gente poderia citar aqui também profetas, que eram homens escolhidos por Deus para anunciar o juízo, caso o povo continuasse nos maus caminhos, na idolatria. Então, essas pessoas que estão conversando com Jesus aqui, em que Jesus está falando isso com elas, das testemunhas dele, essas pessoas conheciam toda essa história, essas pessoas sabiam de cor, às vezes, a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, eles conheciam muito bem a palavra. E aí o que acontece é que esses profetas, que esses homens conheciam muito bem, que eles anunciavam esses juízos, mas também anunciavam uma mensagem de esperança, esses homens que falavam que Jesus não entenderam isso. E a gente corre sério risco também de não entender que Jesus é esse caminho que todos os profetas apontaram, que Moisés apontou. Então, todos eles testemunharam que Jesus era esse libertador. Então, nós vemos que o testemunho sobre Jesus é incontestável também, porque além de ser testemunhado por João e pelas Escrituras, é testemunhado pelo Pai. E o Pai é o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus que foi ao encontro do homem, foi ao encontro de Abraão e foi ao encontro de cada um de nós. Esse Deus é uma testemunha de Jesus. Jesus fala isso claramente. Então, esse Deus, Jesus diz diretamente que é o seu Pai. E ainda fala que Ele o enviou para julgar conforme houve dele. Então, os discípulos de Jesus, ao andarem com ele, ao caminharem com ele, testemunharam milagres no casamento, testemunharam água virando vinho, e muitos ainda, mesmo depois desses 3 anos de caminhada com Jesus,
duvidaram, e a gente corre esse risco também. Então, as obras, os milagres que Jesus fez durante seu ministério, claramente testemunha que ele é esse Messias esperado. Então, lembra que João foi perguntar, pediu para os seus discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo que estava por vir ou se eles tinham que esperar um outro homem. E aí Jesus vai responder assim, Mateus 11:5. Vejam, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, quando eles estavam esperando um Messias quando eles estavam esperando testemunhar um Messias que ia libertar esse povo com armas, Jesus fala que ele é o Messias que faz cegos vejam, que faz com que cegos vejam, aleijados andem, mortos ressuscitem. Então, a obra que o Pai entregou a Jesus para que ele realizasse era muito mais apenas do que os milagres que Jesus realizava. E estava diretamente ligada a um desses profetas que eu falei, Isaías. Tudo que Deus falou através do profeta, tudo que Deus falou através de Isaías, principalmente em relação a esse Messias que surgiu muito em Isaías, que era esse libertador, que ia libertar o povo de Israel dos seus opressores. Jesus era o próprio servo sofredor de Isaías 53. Então, como o próprio Deus fala através do profeta, e que Jesus repete em Marcos 4:12, para que vendo vejam, mas não percebam, e ouvindo ouçam, mas não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, eles também não entenderam o testemunho do Pai. E esses judeus que conversavam com Jesus também não entenderam o testemunho do próprio Deus, pois eles tinham seu coração focados na realidade terrena. Eles tinham seu coração focados em suas próprias obras. Eles queriam ser vistos justos diante de Deus pelas suas próprias obras. E aí, concluindo já, irmãos, a gente pode perceber que o testemunho de Jesus, ele é incontestável, não há contestação, porque ele é a própria glória do Deus único, é a própria glória de Deus, é o Deus único que se fez carne. A palavra que criou o mundo veio ao mundo e habitou. O que fez o cosmo inteiro se fez carne. Então, como está escrito em João 14:8 e 9, Filipe, um discípulo de Jesus, pede a Jesus, Senhor, nos mostre o Pai, e isso basta. E Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, como o apóstolo Paulo disse, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, toda a autoridade habitam em Jesus. Então, o testemunho de Jesus, ele é incontestável porque é a própria glória do Deus único. É a própria glória do Deus que habitou entre nós. Então, a nossa missão agora é testemunhar esse Deus também. É nos relacionarmos com esse Deus que se torna acessível e se revela a nós. Então, a nossa missão é testemunhar desse Jesus que um dia nos alcançou. Então, se a gente crê que a gente foi salvo pela graça, isso é verdade. Pela graça nós fomos salvos, curados, libertos do poder do pecado. Então agora a gente tem uma esperança. Temos algo que o nosso coração anseia testemunhar, que é a volta do nosso Senhor, a volta do nosso Salvador, a volta do nosso libertador, Jesus. Então, pensando nisso, irmãos, o testemunho de Jesus, ele é incontestável, não há contestação, não há nada que qualquer pessoa possa falar
de Jesus, possa dizer, possa argumentar, o testemunho de Jesus é incontestável, porque ele é testemunhado não apenas por um homem, João Batista, mas pela palavra de Deus, pelas Escrituras e pelo próprio Deus. Então, irmãos, eu convido cada um de vocês a abaixarem suas cabeças nesse momento. Vamos conversar com o nosso Pai, vamos reafirmar o compromisso de testemunhar o nosso Deus, o nosso Senhor, todos os dias. Testemunhar da graça dele todos os dias. Testemunhar quando os dias são bons e quando os dias são maus. Testemunhar que, apesar das aflições, ele está conosco. Testemunhar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus. Ele está conosco. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nós podemos testemunhar. O Senhor é o Deus que nos deu livre acesso a Ti. O Senhor é o Deus que nos cura, nos liberta, nos capacita. O Senhor é o Deus que nos faz, ó Deus, ter a paz eterna, o Senhor é o nosso suficiente Salvador, meu Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Pai. Nós somos chamados a testemunhar de Ti, Pai. O Senhor nos disse: vão e façam discípulos, vão e falem de mim, vão e falem de tudo que vocês viram e ouviram. E a gente tem a palavra de Deus aqui para nos mostrar tudo o que Jesus fez. Na verdade, é apenas uma parte, mas uma parte que João fala que, se fosse escrito tudo que Jesus fez, não ia caber em livros. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder testemunhar do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça, das Tuas misericórdias diariamente, Pai. Nos capacite para falarmos do Teu amor, Pai. Nos dê ousadia, nos dê discernimento, Pai. Por favor, seja conosco, seja com a nossa família. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.